primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, eu vou ler dos versos 23 ao verso 26. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 ao verso 26. Nós lemos assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Quando Paulo escreve essas palavras à igreja de Corinto, pouco tempo, na verdade, havia se passado desde a ascensão do Senhor Jesus. Se nós aceitarmos a data do ano 33 para a ascensão de Jesus, e se nós entendermos e aceitarmos a data da escrita desta epístola, por volta do ano 52, 53, pouco mais, talvez um pouco menos, mas na década de 50, nós teremos aí pouco mais ou 20 anos de história da igreja organizada. E a igreja de Corinto, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo em uma de suas viagens missionárias. E com toda certeza, durante a sua estadia de 1 ano e meio, ele havia orientado a igreja a respeito da Santa Ceia. Mas quando ele escreve essa epístola, ele o faz no sentido assim de instruir a igreja para que ela considere o que significa de fato a ceia do Senhor. Porque em 20 anos a igreja perdeu a ideia, perdeu o propósito da Santa Ceia. E o que Paulo fala aqui a esses irmãos é algo terrível quando nós olhamos para todo o capítulo 11. O que é, na verdade, participar da ceia do Senhor? Lembro-me que, quando participei da primeira vez da ceia do Senhor, havia aquela expectativa: o que vai acontecer, o que não vai acontecer, né? Eu era adolescente ainda, mas havia aquela expectativa, né? O que isso de fato significa, né? Num certo sentido, foi um desencanto para mim. O meu pão, o meu cálice, não aconteceu nada. Puxa, será que é isso que é Santa Ceia, né? Mas você vai aprendendo depois, você vai compreendendo depois, e você percebe que a Santa Ceia não é o mero ato de você comer o pão ou beber o cálice, mas é o que ela significa, na verdade, para nós. É o que ela traz à nossa lembrança. E você traz à sua lembrança algo simplesmente extraordinário, incomparável. Deus amou você de uma tal maneira, Deus amou você tão verdadeiramente, que Ele deu o Filho dele para morrer numa cruz por você. É um fato histórico, promessas e profecias bíblicas cumpridas, mas traz à nossa lembrança essa certeza maravilhosa, que nós temos um Deus único e verdadeiro, e um Deus que nos ama de uma maneira tão incomparável, que Ele nos deu o seu único Filho. Como você deve participar da mesa do Senhor? Durante todos os anos que eu tenho celebrado a Santa Ceia do Senhor, uma coisa
Parece que naquele momento ali, o cristão, em vez de demonstrar alegria e gratidão a Deus, parece que se tranca. Parece que naquele momento ali ele sente o peso de todo o pecado que comete e então se contrai, em vez de lembrar que é um momento de gratidão a Deus. É um momento sério, como todo culto deve ser sério a Deus, mas é um momento de gratidão, é um momento de regozijo, é um momento até mesmo de alegria para nós, por podermos trazer à nossa lembrança que a nossa salvação teve um preço. A nossa salvação custou o sangue do Filho de Deus. Por isso, nós precisamos participar da ceia do Senhor com convicção, sabendo por que nós comemos o pão e por que nós bebemos o cálice. Nós não podemos fazer isso por um ritual. Não. Precisamos participar com muita alegria, com muita gratidão a Deus. Ao longo da história tem sido debatido se a Santa Ceia deve ser celebrada dominicalmente, mensalmente, trimestralmente, semestralmente e até mesmo anualmente. O problema não é quantas vezes se participa da mesa do Senhor. O problema é que quando você participa, ela não pode ser uma coisa mecânica, uma coisa corriqueira. Tanto faz quanto fez, se eu participo, se eu não participo, não altera nada. Não. É aquele momento em que você traz a sua lembrança de uma forma mais profunda, mais significativa, que Jesus deu a vida por você. Não espere que o pão se transforme no corpo de Cristo, não. Não espere que o cálice se transforme no sangue de Cristo, não. Nada disso. Eles apenas representam o corpo e o sangue de Cristo Jesus na igreja, na cruz do Calvário. Mas Paulo, ele começa a tratar do assunto, e é interessante, no capítulo 11 do mesmo Cristo, no verso 2, ele diz assim à igreja: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Paulo aqui está elogiando a igreja, e ele elogia a igreja pelo seguinte: ela se lembrava do apóstolo Paulo em tudo. Apesar de todas as dificuldades que a igreja criou para o apóstolo Paulo, até mesmo de não considerá-lo como um apóstolo verdadeiro, embora ele tenha sido o fundador da igreja, Paulo sabia que havia irmãos ali na igreja que haviam compreendido o seu ministério, o seu trabalho, e irmãos que realmente se apegaram às verdades que ele havia transmitido em nome do Senhor Jesus. Muitos membros da igreja guardavam os ensinamentos de Paulo, ensinamentos que ele recebeu, ensinamentos que ele transmitiu. E eram irmãos tão dedicados ao reino de Deus quanto o apóstolo Paulo. Agora, quando Paulo vai falar da Santa Ceia, ele muda de fala. Ele agora fala alguma coisa muito séria à igreja. No verso 17 ele diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões mais fazem mal do que bem. Ele agora vai falar da ceia do Senhor, da administração da ceia do Senhor, e agora ele diz: quando vocês participam da ceia do Senhor, vocês se esqueceram completamente do propósito, da razão da ceia. E é por isso que eu não posso elogiar vocês. Quando nós vemos todo o capítulo 11, especialmente a partir do verso 17 até o seu final, nós vamos compreender por que Paulo fala isso. Agora eu quero recordar assim brevemente ou rapidamente com os irmãos: era uma igreja dividida, era uma igreja enfraquecida, era uma igreja que havia disputas realmente. Mas apesar de tudo isso, Paulo fala: Deus tem os seus eleitos nesta igreja, Deus tem o seu povo nesta igreja. E é esse povo que eu quero instruir realmente na verdade do Senhor, na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: será que vocês não têm onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não.
Novamente, Paulo, no verso 22, diz: eu não posso elogiar vocês, vejam o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo banquetes, vocês estão comendo, vocês estão bebendo, se embriagando, e entre aspas, em nome do Senhor. Eu não posso elogiar vocês. Vocês criam divisões, vocês criam barreiras entre os irmãos da igreja. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser um corpo só. Nós fomos chamados para pertencer a uma só família. E é por isso que nós não podemos ter esse comportamento na igreja. No verso 23, Paulo faz uma referência também ao momento da ceia do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, esse versículo poderia ser lido assim: na noite em que o Senhor Jesus estava sendo traído. É uma referência muito clara a Judas Iscariotes. Mas é interessante pensar nessa fala de Paulo, porque ele está trazendo à lembrança o seguinte: será que é só Judas Iscariotes que traiu de fato Jesus? Será que vocês, com o comportamento de vocês na igreja, o fato de vocês comerem de uma forma tremendamente abusiva, beberem, se embriagarem, será que vocês também não estão traindo ao Senhor Jesus? Será que vocês também não estão fazendo a mesma coisa que Judas Iscariotes fez? É claro que Judas fez com uma razão, com um propósito, apenas o de ganhar dinheiro. Mas vocês estão fazendo por outras razões, mas não estão fazendo ou participando da mesa do Senhor pela maneira correta, pela razão bíblica. Judas Iscariotes, ele não traiu Jesus no momento. A traição de Judas, ela foi intencional, ela foi proposital. Judas trabalhou na sua traição a Jesus. Em Lucas nós vemos assim: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. E ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Judas conhecia os lugares que Jesus ia. Judas sabia onde Jesus estaria com seus discípulos. Então Judas, ele traiu Jesus, mas não foi assim por um momento de fraqueza, foi intencional, foi proposital. Por que Paulo faz essa ligação com Judas dirigindo-se a uma igreja? Será que nós traímos a Jesus também sem querer, sem saber? Ou nós não estamos fazendo isso conscientemente? Quando a palavra de Deus nos ordena para que nós andemos assim, nós tenhamos um modo de vida assim, nós nos comportamos de forma diferente, de modo diferente, nós também não estamos fazendo intencionalmente o que Deus não nos ordena fazer? A traição de Judas, ela levou Jesus à morte. A nossa traição não leva Jesus à morte, mas nós enfraquecemos a igreja, nós enfraquecemos o corpo de Cristo. Então Paulo traz uma recordação à igreja: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Receber e transmitir são dois termos técnicos, e eles expressam esta ideia. É receber por transmissão oral e transmitir oralmente o mesmo ensinamento. Nada poderia ser mudado, nada poderia ser acrescentado. O que eu recebo, eu transmito. Para nós isso é interessante e é muito ilustrativo, porque Paulo está dizendo: eu vou relembrar a vocês, eu vou trazer à lembrança de vocês o seguinte: como é que a ceia do Senhor deve ser praticada? Como é que ela deve ser administrada? E então nós podemos aprender uma coisa simples. Não precisamos de inovações. Basta olhar como o Senhor Jesus instituiu a ceia e fazemos o mesmo. Como já disse aos irmãos,
a realidade para nós, a razão para nós, não está em quantas vezes participamos, mas em como nós participamos. Estive numa igreja no Uruguai há alguns anos, e ali nessa igreja, todos os cultos de manhã e à noite celebravam a Santa Ceia. Estava eu e mais um colega, e nós trocamos ideias. Será que isso de fato funciona? Será que não corre o risco de... É uma coisa mais da igreja? O problema, depois nós chegamos à conclusão disso, o problema não é quantas vezes, mas é como você participa. Você pode participar uma vez por mês, mas da mesma forma que poderia participar se fosse celebrado todos os domingos. O problema não é quantas vezes, mas como você, a igreja, participa da mesa do Senhor. E Paulo faz uma afirmação interessante, que embora na nossa versão não tenha o nome pessoal, mas ele está presente aqui, porque eu recebi o Senhor. Onde é que Paulo recebeu isso? Paulo poderia ter recebido isso através dos apóstolos, quando ele esteve com Pedro, 3 anos depois lá da sua conversão em Damasco. Paulo poderia ter aprendido isso de uma outra forma, em algum outro lugar. São possibilidades, mas o que é interessante é que Paulo diz: eu recebi. O que nos dá a entender é o seguinte, é que Paulo recebeu essa orientação diretamente do Senhor Jesus. Nós não sabemos quando, nós não sabemos no momento em que isso aconteceu, mas pela maneira como Paulo fala aqui, eu recebi, ele está dizendo que foi alguma coisa que o Senhor Jesus me deu diretamente. E isso para nós é importante, porque Paulo ele está transmitindo o que ele recebeu do Senhor Jesus. Paulo, em outras oportunidades, havia recebido revelações assim também. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus por revelação. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele está falando da sua chamada para o apostolado. E ele está dizendo aos Gálatas, que a todos nós, o Evangelho que eu recebi é um Evangelho que veio de Deus. Nós não podemos esquecer que até o presente momento, quando Paulo escreve essa epístola aqui, poucas epístolas, provavelmente só Tiago e 2 ou 3 epístolas haviam sido escritas, mas nenhum dos evangelhos provavelmente ainda estava escrito. Então Paulo está dizendo: o Senhor Jesus me revelou, ele pessoalmente, os seus ensinamentos, a sua verdade, para que eu as transmitisse à igreja. No verso 23, quando Paulo fala, eu recebi do Senhor, ele está dizendo, eu creio assim, do Senhor diretamente. Não vamos esperar revelações hoje. Não precisamos disso. Nós apenas na palavra de Deus. A revelação de Deus está completa desde que João escreveu o Amém do Apocalipse. Nós não precisamos de revelações extra-bíblicas ou qualquer outro tipo de revelação. Nós temos a revelação completa de Deus. E ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, Paulo agora instrui a igreja em memória de mim. E eu quero pensar com os irmãos por alguns momentos a esse respeito. Quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, ele utilizou 2 elementos, o pão e o vinho. O pão, nós vemos assim, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Os irmãos vão participar da ceia daqui a pouco. O pão é pão, não muda. Você, ao ingerir o pão, você não está transformando no corpo de Cristo Jesus. Ele apenas é um símbolo do corpo de Cristo Jesus. É para trazer a sua lembrança que Jesus deu a vida dele por você. Que ele morreu numa cruz por você. Que ele suportou tantas coisas na cruz, mas por amor a você.
isso é que este momento é importante para nós, porque esse pão simboliza uma realidade, o corpo de Cristo Jesus pregado numa cruz. Uma das coisas que eu acho muito interessante quando nós vemos a história de religiões é que nenhum líder religioso é ironizado, somente Jesus Cristo. Olhe para a história da igreja e veja se você verá algum líder de qualquer outra religião, seja ela qual for, se o seu líder é ridicularizado, é zombado, levando calúnias. Não tem. E se levantarem acusações contra alguns líderes religiosos e religiões, você pode morrer. A questão de 3 semanas na França, um professor de história, ele fez uma tatuagem de Maomé no seu braço. Ele foi morto. 2 jovens, segundo as informações, mataram o professor, porque ele tatuou Moisés no braço. As pessoas ironizam de Jesus, zombam de Jesus, desprezam Jesus, levantam calúnias contra Jesus, e parece normal, parece coisa. Qual o problema de fazer isso? Mas para você não, para você é diferente. Não precisa matar ninguém, nós não fomos chamados para isso. Mas lembre-se que quando você come o pão, você está trazendo a sua lembrança que Jesus morreu por você. Que Jesus deu a vida dele por você. A morte de Jesus foi marcada por alguns eventos. Já era quase o meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar. Não dá para realmente ver este momento. Não dá para nós realmente pensarmos neste momento. Mas veja que coisa interessante. Ao meio-dia houve uma mudança no tempo. Escureceu. Houve trevas. Por quê? Porque estava acontecendo algo simplesmente extraordinário. Jesus estava chegando próximo do final da sua obra redentora. Jesus, em sua morte, ele abriu o caminho para a presença direta para Deus. Quando nós vemos assim, que o véu do santuário rasgou-se ao meio, Mateus apresenta um detalhe interessante, que naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Parece um detalhe sem importância, mas tem muita importância isso. O véu do santuário era uma cortina que separava o santo dos santos do restante do templo. Nesse santo dos santos, os sumos sacerdotes só entravam uma vez por ano. E Mateus, ao dizer que o véu rasgou-se de cima para baixo, está dizendo o seguinte: foi Deus quem começou a obra da redenção e é Deus quem está levando à conclusão a obra da nossa redenção. O único homem que participou dessa obra toda foi Jesus Cristo. Então é Deus quem abre o caminho para a nossa presença com Ele através do seu Filho Jesus. Agora nós não temos nenhuma barreira na comunhão. Nós podemos entrar todos os dias na presença do Senhor, porque o véu foi rasgado de cima para baixo. O Senhor Jesus operou isso por nós e para nós. E é unicamente através do sangue de Cristo que nós temos acesso à presença de Deus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Não é sem razão que Mateus diz que o véu foi rasgado de cima. Detalhes, mas são detalhes que mostram grandes verdades para nós. Mas ainda, nós vemos assim, que Jesus morreu em favor de vocês. Eu quero destacar aqui uma lição para nós maravilhosa. Jesus não morreu por toda a humanidade.
todo pecador. E Jesus também não morreu para tornar a salvação possível ao homem. Ele morreu, fez a obra dele, agora o homem, você decide se você quer aceitar ou se você não quer aceitar. Não. Jesus morreu para tornar a sua salvação uma verdade. Mas ele não morreu para todo mundo. Ele não morreu para todo homem. Ele não é um pecador que escolhe se quer ser ou não ser salvo. O pecador está morto. O pecador não tem como ele voltar-se para Deus. Quando nós lemos o relato do Senhor Jesus na cruz, é interessante. Eu digo interessante porque quando ele estava ali sendo crucificado, sendo exposto ali, aquela mesma multidão que ouviu os seus ensinamentos com tanta alegria, provavelmente muitas daquelas pessoas participaram da multiplicação dos pães que Jesus fez, presenciaram milagres que ele fez, agora zombam dele, ironizam dele. Ele é crucificado ao lado de dois malfeitores e os dois inicialmente zombam dele, ironizam dele. Se tu és mesmo Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas é interessante que há um momento em que um daqueles malfeitores, depois de censurar o seu companheiro, volta-se para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Este homem morreu em Jesus, porque Jesus lhe disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Hoje é tempo, aquele homem morreria naquele dia. E ele estaria na companhia do Senhor Jesus, estarás comigo. Aonde? No paraíso. Eu creio que a morte deste homem foi uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos pensar. Ele fechou seus olhos no céu, na terra e abriu no céu, na presença de Jesus. A morte para o santo é assim. Você fecha o olho para o céu, para a terra, mas abre o olho no céu, na presença de Jesus. A morte não é bela, mas isso nos leva a refletir na beleza da promessa do Senhor Jesus. Por isso que Jesus não derramou nenhuma gota em vão do seu sangue. Ele morreu para salvar você. Você que ele escolheu desde toda a eternidade. O pão simboliza o corpo de Jesus, que sofreu na cruz, morreu na cruz. Mas o vinho, o cálice, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Essa expressão nova aliança dá a palavra sangue no sentido espiritual mais profundo. O copo representa a nova aliança, que significa a nova aliança que Jesus ratifica com o seu sangue. A primeira aliança Deus fez no Sinai com o povo, mas era uma aliança temporária. A nova aliança é feita com Jesus na cruz. E ele assina esta nova aliança com o seu sangue. Veja que coisa maravilhosa, nós somos remidos pelo sangue de Cristo. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Como é que nós somos remidos? Pelo sangue de Cristo. Como é que nós somos levados à presença de Deus pelo sangue de Cristo? Mas o sangue de Cristo não apenas nos redime do pecado, também nos perdoa. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Às quartas-feiras, a Moraes está estudando com os irmãos a respeito de um salmo confessional, Salmo 32. À noite eu vou falar sobre questão de confissão de pecado, clamor de um justo, no Salmo 51, 1 a 5. Eu quero levantar a seus irmãos essa questão. Confessar pecados a Deus não é fácil, não é simples.
Não é você dizer a palavra, Senhor, perdoa os meus pecados. Não é isso. Qualquer um pode dizer isso. Confessar pecado é dizer o seguinte: ai de mim, que sou pecador. Não mereço a graça de Deus, não mereço o amor de Deus, mas Deus me amou. Deus foi gracioso para comigo. Confessar pecado significa você ter o coração quebrantado, transformado, mudado, lavado pelo sangue de Cristo. Confessar pecado é você lutar contra o pecado e você não viver habitualmente na prática do pecado. Ora, se você confessa a Deus, mas continua vivendo na prática habitual do pecado, você não confessou o pecado a Deus. Mas veja que coisa maravilhosa: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Os irmãos querem ver uma coisa interessante? Davi. O que veio à sua mente agora? Só o adultério de Davi? Ele pegou só isso? Foi só isso que ele fez? Não. Ele foi tão pecador quanto nós somos pecadores. Mas Davi, ele aprendeu a confessar pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há pecados que são realmente difíceis de serem esquecidos, mas eles são perdoados. O apóstolo Paulo, no último epístolo que ele escreve a Timóteo, ele diz assim: que Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por que Paulo disse que ele era o principal? Porque ele havia perseguido a igreja. Ele havia odiado a Deus, odiado a Cristo, odiado ao Espírito Santo. Ele consentiu na morte de Estevão, e Paulo odiava a igreja de Cristo Jesus. Mas quando ele fala que ele era o principal, não é para dizer que Deus não havia perdoado, é para trazer a lembrança que Deus perdoa os nossos pecados, quando nós os confessamos nele. Paulo ainda diz aos Coríntios: em memória de mim. É trazer a sua lembrança isso. A sua salvação teve um preço. Irmãos, eu quero aqui pensar assim: quando você compreende a obra da sua salvação, quando você compreende aquilo que Deus de fato fez na sua vida, você andaria de joelhos. Você não brincaria com a sua salvação. Você não desprezaria a sua salvação. Porque é uma obra tão profunda, uma obra tão verdadeira, tão real, que ela muda, ela transforma o nosso coração. Ela muda a nossa vida. Eu tenho uma dificuldade muito grande de compreender o seguinte: pessoas que se dizem convertidas, mas que ao longo dos anos em sua vida não mudam hábitos pecaminosos, continua na mesma prática de pecados pecaminosos. Eu não estou questionando se a pessoa é salva ou não, eu não tenho esse direito, mas o que eu estranho é que não há um crescimento na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Não há um desenvolvimento na fé, não há uma maturidade na fé. Quando nós lembramos da morte do Senhor Jesus, que Ele morreu para dar a vida dele por você, por mim, pelo seu povo, isso muda a nossa vida. Isso transforma a nossa vida. E é uma transformação que vai acontecendo todos os dias, vai acontecendo a todo momento na nossa vida. E é claro, nós vamos andar na contramão do mundo. Nós vamos andar na contramão do mundo porque há uma razão para isso. Porque nós não pactuamos das ideologias do mundo. Nós não concordamos com as ideologias do mundo. Porque nós temos na palavra de Deus a diretriz para a nossa vida. Nós estamos numa situação política em nosso município muito terrível. Terrível. A situação política em nosso município de São Paulo é terrível. Porque as pessoas se levantam contra Deus, se opõem a Deus, querem tirar do programa o que Deus fez.
questão de família, questão de ideologia de gênero, questão de aborto. E há pessoas que ainda votam em pessoas que têm essas filosofias para o seu mandato. Não pode ser. Você, como cristão, não pode pactuar com isso de jeito nenhum. Porque o seu Salvador, ele defendeu uma ideia, o amor de Deus, mas também o juízo de Deus. Os coríntios se reuniam para participar da ceia do Senhor, mas estavam bem longe do que Jesus havia ensinado, do que Jesus havia instruído. A ideia de em memória é o de trazer à lembrança. Pergunte, por que Jesus morreu? Para que ele morreu? Por quem ele morreu? Pergunte e responda. Por que Jesus morreu? Por quê? Para que ele morreu? Qual a finalidade da morte de Jesus? Por que Jesus morreu? O ladrão ou o malfeitor na cruz nos dá um exemplo que eu acho maravilhoso. Nunca perca a esperança da semente lançada no coração. Porque até o último instante de vida que eu venho é tempo de Deus agir, não de nós. Deus agir. Eu tenho certeza que aquele malfeitor nunca desejou estar no paraíso. Mas quando ele é confrontado com o Senhor Jesus, seu coração é quebrantado, seu coração é transformado, o Espírito Santo está atuando naquela vida. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por isso nós nunca podemos desanimar na obra da evangelização. Você não sabe. Nós lançamos a semente, o resultado é com Deus. Mas o que nós precisamos é lançar a semente. Nós precisamos participar da ceia do Senhor dignamente, porque, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Por isso que nós recomendamos, se você não é membro de uma igreja fiel à palavra de Deus, e em plena comunhão com a igreja, não participe, porque você não está discernindo o corpo do Senhor, você não sabe o que é isso, você não sabe o que significa. Não participe, é muito melhor você não participar. Não se iluda pensando assim, mas eu me sinto bem. Não é um sentimento, é uma verdade, é um fato, uma realidade. Nós não trabalhamos nesse sentido, nós não trabalhamos com sentimento, mas com verdade, com fato. A história da morte do Senhor Jesus. E ainda, quando nós participamos da mesa do Senhor, nós somos chamados à obra da evangelização. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Participar da morte da ceia do Senhor Jesus tem dois aspectos. Nós olhamos para trás. E o que é que nós vemos para trás? Um homem pendurado na cruz. Um homem que deu a vida dele para salvar você, pecador. Mas ao mesmo tempo ele nos fala, olhe para frente, até que ele venha. Até que ele venha. Olhe para trás, porque é onde está alicerçada a sua salvação. Olhe para frente, porque é onde está firmada a nossa glorificação. Por isso nós não podemos ficar nem presos ao passado. E não apenas olhar para o futuro. Temos que olhar para o passado, mas temos que olhar para o futuro. Olhe para o passado, Jesus deu a vida dele por você. Olhe para o futuro, ele virá buscar você. Nesse tempo de pandemia, falam tanta coisa a respeito da volta de Jesus, e as pessoas querem que ele volte só por uma razão, porque é impossível viver neste mundo. Espera uma coisa certa pela razão errada. Vamos esperar sim a volta de Jesus, ela pode ocorrer hoje, agora, daqui a pouco, pode demorar mais tempo, nós não sabemos. Mas sabemos que ele irá buscar a sua igreja.
Ele virá, não como Salvador, mas virá como juiz agora. O seu povo, ele já o poupou, mas ele haverá de aplicar a sua justiça sobre esta humanidade. A ceia do Senhor é uma memória. Traz-nos a lembrança morta do Senhor Jesus. Não vamos fazer como os coríntios, usar um momento tão importante para razões puramente pessoais. Mas vamos trazer à nossa lembrança o quanto Jesus nos amou. Pergunte a você, por que ele morreu? Para que ele morreu? Por que ele morreu? É fundamental que nós participemos da mesa do Senhor com gratidão, com alegria, com humildade. Deus amou você de uma tal maneira que não poupou a vida do Filho. Será que Deus nos louva por a maneira como nós participamos da mesa dele? Quando você participa da mesa do Senhor, você traz a sua lembrança. Por que você está fazendo isso? Como diz no capítulo 11, no verso 32, por esta razão, há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque participavam da mesa do Senhor de uma forma indigna, longe de glorificar a Deus, buscavam motivos pessoais. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Entre os fracos, os doentes e aqueles que já haviam morrido. Entre estes, aos fiéis de Deus, que sabem por que participam na mesa do Senhor. Se você é membro da igreja e está entrando na comunhão, não deixe de participar. Se você pensar assim, mas eu cometi um pecado ontem ou hoje de manhã, eu não posso participar, você estará pecando contra Deus. Porque você estará dizendo o seguinte: o meu pecado é maior que o poder do sangue de Jesus. Mas eu creio na Bíblia